Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio agora da segunda temporada do Contraponto Podcast. Quero dizer que é um imenso prazer estar aqui novamente. E hoje, com um tema super relevante num mês muito especial, que é o mês das mulheres. Em homenagem a esse mês e inaugurando a segunda temporada do nosso podcast, hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial, doutora Terezinha Raposo, que já vai se apresentar para a gente aqui. E o tema do nosso bate-papo hoje é a mulher do século XXI. Desejos, desafios e descobertas. Quem é a mulher do século XXI? Doutor Rafael Ramos, é um prazer ter você conosco aqui mais uma vez. O que você espera desse bate-papo hoje? Doutor Saulo, primeiro que o prazer é todo meu. Eu tenho que confessar que eu senti muita saudade de estar com os senhores aqui fazendo o nosso programa. Não é mesmo? 2024 começou, agora um novo ano, uma nova temporada de episódios. E iniciando no mês das mulheres, não poderia ser diferente o nosso programa, não é mesmo? Iniciando aqui com um assunto sobre a mulher. Hoje a gente se reuniu, iniciando nossa temporada falando sobre a mulher e... Desde já agradeço aqui a nossa convidada, que vai ter o tempo dela para se apresentar. Todo mundo quer saber mais da doutora, inclusive eu também quero saber mais da doutora. Tem algumas perguntas separadas aqui. E espero que a gente possa contribuir com muito assunto relevante aí para a sociedade. E o bate-papo entre nós aqui de sempre, que é muito bem-vindo. Doutor Glaidemir Rezende. Salve, salve pessoal. Aqui estamos para mais uma temporada, nossa segunda temporada. Muito sucesso na primeira, ficamos um tempo afastado, como disse o doutor Rafael, né? A gente ficou aí com saudade, algumas pessoas perguntando, então desde já aviso, dá aquele like, copia, para enviar aí para todos os nossos amigos, colegas, para ajudar a divulgar o canal, porque esse ano vai ser um ano bem diferente, um ano bem incrementado. Se a primeira temporada foi boa, isso daqui não é Netflix, que a segunda temporada é sempre pior do que a primeira. Essa agora vai ser ainda melhor do que a segunda. Vamos estar falando de temas importantes para a sociedade, sobre política, vamos estar falando sobre direito, vamos estar falando sobre as crises que a gente está vivendo, as soluções, aquele contraponto que a gente costuma, aquelas discussões, aquele bate-papo que é sempre importante para a gente. Hoje, mais que um programa, a gente está aqui para homenagear, né, a mulher. O que é essa homenagem à mulher? É aquela homenagem que nunca tem como cessar, né? Nunca tem como a gente dar um basta. Porque todos nós viemos dela e todos nós somos criados por ela e todos nós somos acariciados por ela e, na verdade, nós não conseguimos viver sem ela. E para representar essa classe, esse perfil de mulher que tanto nos encanta, que tanto demonstra como é a crescente da mulher hoje na sociedade século XXI, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que a doutora Terezinha Raposo. Muito obrigado pela sua presença, ter aberto um espaço lá na sua agenda. Seja bem-vinda, tá? Aqui nós sempre gostamos de ter pessoas como você aqui. Pessoas de energia, pessoas de luz e que, acima de tudo, que buscam espaço e são pessoas conceituadas na nossa cidade e que sirvam de exemplo. Seja bem-vinda, fala um pouco sobre você, entendeu? Esteja aberto, é um grande prazer de todos nós estar contigo aqui. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite de todos vocês, me sinto lisonjeada em estar representando as mulheres. É uma honra muito grande, uma responsabilidade também muito grande. Sim, né? Verdade. Meu nome é doutora Terezinha Raposo de Alvarenga, eu sou cirurgiã dentista, tenho algumas especializações. Professora também? Professora adjunta de um instituto muito conceituado de ensino. Tenho 31 anos de formada. Nossa. Tenho um tempinho de odontologia considerável. Amo a minha profissão, amo a minha família e amo ser mulher. Nossa, né? É tudo que a gente precisa. E já começa com aquele famoso amor à profissão, né? Que é o diferencial do grande profissional. Às vezes a pessoa pergunta assim para mim: doutor, a advocacia dá dinheiro, medicina dá dinheiro, odontologia dá dinheiro. Eu sempre falo, não, quem vai te guiar o seu sucesso profissional é o amor que você vai ter pela sua profissão. Uma das belas palavras sua abrir, né? Mãe, doutora?
Mãe. Sou mãe de um casal de filhos maravilhosos. Como toda mãe acha também, né? Não, mas eles são muito especiais. Qual o nome deles? Rafael tem 33 anos. Nossa. Leandra tem 27. Tenho uma neta de 6 anos, Maria Flor. E sou muito realizada, muito feliz, muito grata pela vida, por tudo que eu tenho. E assim, saber viver é uma coisa muito importante para a gente. Sim. E quando você falou do amor à profissão, meus filhos, eles foram criados, eu comigo trabalhando, lutando e estudando, porque a gente não pode nunca parar de estudar. Então, dá para ser mãe, dá para ser mulher, dá para ser profissional. E é só a gente saber equacionar o nosso tempo e equilibrar o que a gente quer da vida. É assim que eu penso. Se a gente não sabe o destino, não sabe qual ônibus pegar, né? Acaba ficando As perdido. metas são importantes, as escolhas. E essas escolhas também têm as consequências, que podem ser boas e podem ser ruins. E aí cabe a nós estarmos preparados para aceitar as consequências que virão das nossas escolhas. A doutora tocou num ponto interessante. Assim que a doutora abriu as suas falas, falou que a senhora ama ser mulher. E como nós hoje estamos aqui, um programa de abertura da segunda temporada e especialmente voltado para as mulheres, e o título nos remete a quem é essa mulher, o que define a mulher do século XXI. E a senhora já falou, a doutora já começou falando que a senhora ama ser mulher. E complementou dizendo que a senhora divide, né, o seu dia a dia na dedicação à sua profissão, a ser mãe, a ser, não sei se a senhora já foi esposa. Uhum. A questão a pergunta que a gente deixa no ar e gostaria que a senhora já colaborasse. Quem é essa mulher do século XXI para a doutora? O que define ser uma mulher hoje? Diferentemente de alguns anos atrás, quando a senhora falou que são 30 anos de formada. 31. Qual é a visão da doutora? O que mudou da mulher 30 anos atrás, 31 anos atrás, para hoje? Mudou a consciência de que ela pode escolher. Ela tem poder de escolha. E esse poder de escolha tem que ser entendido por nós, mulheres, que é uma responsabilidade muito grande. Porque, na verdade, nós temos os nossos filhos, tem a nossa família, a nossa cobrança. A cobrança em nós é grande. A nossa cobrança é grande. Nós nos cobramos, a sociedade nos cobra, a família nos cobra. E é importante nós nos posicionarmos muito bem quanto a isso e precisa ter equilíbrio, responsabilidade e uma certa resiliência também para entender que nós também temos o nosso limite. Porque eu vejo muitas mulheres sofrendo, eu já passei por isso, né? Por tanta cobrança, você querer dar conta de tudo, querer ser boa em tudo. Então, a gente tem que também entender, e isso faz parte do poder da escolha, você também entender o seu limite. Só para complementar isso que ela falou, eu sinto que isso aí seria a síndrome da Mulher Maravilha. Exatamente. Né? A mãe que deseja, a mulher, né, que acha e se cobra por ter que ser perfeita, porque ela tem que cumprir com uma jornada tripla. Trabalho, e aí, nesse trabalho, cada vez a exigência do mercado é que ela consiga produzir mais, poder conseguir ganhar mais. A jornada em casa, que as tarefas domésticas são infinitas, que nunca mais que acabam, chegando às vezes mulheres que trabalham fora e conseguem ainda exercem atividade dentro de casa por mais de 21 horas semanais. E hoje, o que a sociedade também exige é a questão do belo. A mulher, além de tudo isso, tem que estar bela, tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, tem que estar com o cabelo feito, unha feita, e pronta para cuidar do marido. E isso afeta não só a questão, o esforço físico de dedicação desse dia a dia, mas a questão intelectual, porque ela vai ter que estudar.
E aí acontece muito o que a doutora falou, essa cobrança de uma mulher, que ela, às vezes ela tem essa síndrome da Mulher Maravilha, que ela não acha que ela não tem que, se ela não conseguir cumprir com tudo aquilo ali, vem um sentimento de culpa no final do dia, porque ela não conseguiu talvez sentar e trocar a fralda do filho, ou não conseguiu lavar a louça que está na pia, ou não conseguiu cumprir com todos os deveres profissionais de forma como ela queria. Então, essa cobrança que incide, né, sobre a mulher, eu vejo um ponto diferente de muitos anos atrás, em que a mulher não era reprodutiva. Na verdade, que a mulher não era produtiva, era só reprodutiva. Toda vez que eu escuto esse tipo de relato, essa comparação que se faz da mulher do século XXI para a mulher dos séculos passados, o que me vem à cabeça é que a vida da mulher se tornou mais difícil. Ela agora tem muito mais afazeres, muito mais tarefas do que ela tinha anteriormente. E aqui eu não estou falando em relação a... Eu sei que ela conseguiu muitos direitos, né, de lá para cá, que a mulher agora tem muita liberdade, tem muito poder de escolha, mas eu falo exatamente do que conta muito na nossa vida, que é o nosso dia a dia. Independente da escolha que você faz, seja política, seja em relação a relacionamentos, o seu dia a dia, a mulher hoje tem um dia a dia muito difícil. Como o Saulo bem destacou, existe aí uma tripla jornada de trabalho, né? Ou até mais, porque é estudo, trabalho, é ser esposa que insere ali a sua questão de beleza, de dar conta do marido, né? De se fazer presente sexualmente, de dar conta dos filhos, de educação, de estar presente na educação tanto dentro de casa como na educação escolar dos filhos. Então, de lá para cá, a mulher realmente se tornou uma Mulher Maravilha, porque ela tem que dar conta de tudo. A vida se tornou mais difícil. Mas com esses afazeres e com essas responsabilidades, há de se pensar também que a mulher hoje, talvez ela esteja mais feliz, mesmo com todos esses afazeres, do que ela era séculos passados. Porque hoje ela tem a sua liberdade, ela escolhe o que ela quer. É o que ela falou, né? Poder de escolha, né? Hoje a mulher, ela é forte, porque ela não precisa se submeter à ordem de ninguém. Ela tem sua própria convicção e ela segue sua convicção. Doutora, e dentro desse contexto todo aí, você falou que em um pedaço aí, dizendo pra gente que as escolhas, né? Teve no decorrer da sua vida escolhas para você que foram assim difíceis de ser tomadas e que você sentiu angústia na hora de tomar a decisão e que hoje ainda te vem à cabeça algum momento que você teve que tomar um caminho de uma hora para outra? Algo assim, que você precisou abrir mão. alguma fez coisa falta. assim. A gente acaba abrindo mão de algumas coisas, porque como ele falou da Mulher Maravilha, isso é uma ilusão que tem. Não vamos ser mulheres maravilhas. Nunca. Não temos que ter, e nem temos que nos cobrar tanto para isso. Essa exigência de padrão de beleza, eu lido, uma das minhas especialidades é a harmonização facial. E o que eu mais falo para as minhas pacientes, e quem é minha paciente, eu tenho 10 anos que eu trabalho nessa área. Além da odontologia normal, eu sou reabilitadora, implantodontista, eu já trabalho com a estética dental. Mas o que eu mais falo é que não temos que ter padrão. Padrão de beleza escraviza o ser humano. Cada um tem que entender que você é belo com o que você tem e você precisa realçar isso. Essa liberdade, esse poder de escolha, eu também quero me direcionar a isso. Você não pode se comparar com a mulher que está ao lado, com a mulher que faz uma cirurgia plástica, com a mulher que faz academia o tempo todo. A gente tem que aprender a se aceitar como a gente é e ser feliz assim. Você me perguntou de abrir mão. Já tive que abrir mão de várias coisas. Quantas vezes eu tive que sair para trabalhar e deixar meu filho triste em casa porque queria ficar comigo? Foram escolhas que eu fiz. Sim. Porque para ter mais sucesso na profissão, digamos assim, mais conhecimento, para eu realizar de forma, com responsabilidade, a minha profissão, o meu trabalho. Então, hoje, eles grandes, porque durante um bom tempo eu carreguei a culpa. Nossa, deixei meu filho chorando em casa. Quantas mães passam por isso? Hoje eu falo isso, eles falam assim, mãe, que isso? Você exagerou.
Então, eu até falo para as minhas amigas que têm filhos pequenos e falam isso, falo assim, gente, vai passar, educa com exemplo. É a melhor forma de você educar, não é com as palavras. Palavras bonitas não educam ninguém, os exemplos sim. Então, eles viam eu saindo porque eu estava buscando um caminho melhor. E hoje eu sei que eles se orgulham de mim. Então, isso aí, se eu tinha qualquer culpa, se eu alimentava qualquer culpa, hoje acabou. Já tem um ditado que diz, né? A palavra conduz, mas o que arrasta é o exemplo. Sim, exatamente. E eu acho que eu tenho alguns pensamentos em relação a isso. Porque eu acho que, principalmente a mulher, quando ela se dedicou muito ao culto à beleza, ela se perdeu um pouco em determinadas categorias, né? A gente vê aí pessoas que ganham a vida com culto ao corpo. E você, às vezes, não consegue ter um mínimo de diálogo possível com aquela pessoa após alguns momentos de prazeres que você teve com ela. São pessoas vazias. Às vezes, as pessoas investem mais na evolução do corpo e esquecem muito da evolução da mente, da capacidade, né? Então, intelectual, principalmente, né? Porque é aquela coisa, né? Por mais que a gente faça cirurgia plástica, por mais que a gente vista nisso, aquilo outro, eu vejo que em alguns momentos as mulheres investiram muito nisso, né? E em certo ponto a imagem que passa é uma obrigatoriedade de buscar uma beleza que se quer se ter a qualquer custo. E nem sempre é só isso que um homem está procurando, né? O homem pode estar procurando para alguns momentos, para as coisas talvez até sem muito comprometimento, mas no fundo, quando ele escolhe uma companheira, uma esposa, esse pré-requisito não é tão pesado assim, né? Ela vem com a conquista, com conhecimento, com conversar, com falar. Então, eu acho que, em alguns casos, esse culto à beleza, essa busca incessante da mulher, ficar cada vez mais bela, às vezes deixa ela um pouco assim, querendo se sentir a Mulher Maravilha, que ela nunca vai conseguir ser. E uma competição entre elas que acaba trazendo angústia para a própria mulher. Falta de paz, na busca de estar sempre melhor. Você já se deparou com alguma coisa assim? Sim, a gente vê isso direto. Essa busca incessante, né, de ter que ser bonita, ter que ter o corpo, a barriga e não sei o quê. De não sei quem, né? De não sei quem. Gente, tem que se libertar disso. A gente tem que procurar mesmo. Até porque a beleza, ela não se sustenta por muito tempo, a beleza externa. Sim. Tudo vai acabar. Eu trabalho nessa parte e eu falo muito, vamos envelhecer. E é importante você estar bem com você estar com a sua cabeça em ordem, equilibrada. Claro, vamos ter os nossos momentos de, eu tô chateada, tô com a barriga, tô não sei o quê. Eu tenho isso. Só que, ao mesmo tempo, eu falo assim, nossa, mas eu tenho isso. E o mais importante é você ser. Sim. É muito importante. E essa questão da parte intelectual é fundamental. Porque se você não tiver uma beleza interior, um conteúdo, uma essência, alguma outra coisa que vai somar a vida da pessoa. Exatamente, uma coisa que eu falo muito, mantenha a sua essência, não abra mão da sua essência, por nada nem por ninguém. Essa questão da beleza não é nem por padrão de agradar ao homem, é ela se olhar no espelho e se sentir bem com ela, com as limitações dela. Nós vivemos hoje num mundo de imagem, de aparência, né? Tanto que as redes sociais hoje, o que nós mais temos aí é os filtros de rede social, fotos editadas. Então, nas redes sociais, o que a pessoa vê todo dia ali no seu aplicativo, mais comum em um Instagram, um TikTok, todo mundo é belo. As mulheres ali são perfeitas, não tem uma marca, não tem um vestido, não tem nada. Na rede social é assim que funciona. E eu vejo que é muito mais fácil alguém seguir por esse caminho do que alguém seguir o caminho do conhecimento. É muito mais fácil você pegar o seu celular e ver as fotos de corpos esculturais, de maquiagem, de qualquer procedimento estético que seja, do que a pessoa, por exemplo, parar para ver 1 hora do nosso programa.
O que é mais fácil fazer? Só que o conhecimento é extremamente enriquecedor e fascinante. Com certeza. Uma pessoa inteligente, ela tem o seu valor. Com certeza. Sem Ela dúvida. tem o seu valor. Sim, Eu costumo dizer que eu sou sapiosexual. Sim. Eu tenho uma atração por quem é inteligente, por quem consegue. Não adianta você ter uma beleza externa Passa. Isso você sabe, isso passa. Passa. Uma hora isso vai acabar, por mais procedimentos estéticos Não que a existe. pessoa faça. Não existe. Então, assim, não adianta você querer ser a Mulher Maravilha e essa questão configura muito bem, porque a Mulher Maravilha é toda linda, tem um corpo lindo, enfrenta todos os vilões de salto alto e permanece intacta. Mas não fica com o super-homem. Mas no final não fica o super-homem. exatamente. Né? Boa essa. Bem colocado. Ela não fica Né? com o Não fica super-homem. Não. Então, assim, o que adianta você ser essa Mulher Maravilha se no final você não vai nem ficar com o Pelo super-homem? contrário, ela está sempre solitária. Exato. É o preço que se paga, né? É o preço que se paga. Daí, acho que a gente tem que deixar isso, né, em função do mês que a gente está falando em relação às mulheres, da mulher deixar de se cobrar tanto, deixar de se exigir tanto de si mesma. E quando a síndrome da Mulher Maravilha aparecer, coloca ela de lado, vai viver a vida. E não é porque você deixou a pia suja ou porque você não tirou a fralda do seu filho que não vai ficar tudo bem. Você vai, aos poucos, vai perceber que vai ficar tudo bem. E a vida vai seguir. Né? São pontos importantes, né, que a gente se aborda assim. Uma coisa que eu até defendo também, né, o que acontece. Quando a mulher toma essa atitude de querer buscar o seu espaço, eu entendo também que muito isso aconteceu por causa da agressividade e da baixa intelectualidade do homem. Porque durante muitos anos eu entendo que a mulher foi muito asfixiada pelo machismo, ela foi muito deteriorada emocionalmente pelo companheiro, pela soberba, né? A mulher sempre foi colocada no local menor. E esse grito de liberdade dela, a partir do momento que ela sai para poder explorar novos campos, o que acontece? Nem sempre saiu de forma organizada. E nisso daí, o que aconteceu muitas vezes? A terceirização da criação dos filhos. Então, a gente teve agora uma pesquisa, até já falei, eu acho que no podcast anterior, que mostrou o quê? Que essa geração é intelectualmente inferior à geração anterior. Ela desenvolveu menos intelectualmente. E uma geração que é dominada pela depressão. A gente está vendo muito isso. É uma geração... Então, o que acontece? A fabricação dessa geração teve erros. Teve erros pelos seus genitores, basicamente. Porque muitas vezes, quando a mulher teve que sair porque ela fazia de tudo, e o homem não faz de tudo. O homem não faz de tudo, ele é incompetente em relação a isso. Né? Quer dizer, alguns fazem muito mal o sustento da família. Né? Então, quando a mulher sai para ter sua liberdade, às vezes para sustentar a família, pela incapacidade, inclusive, do homem em relação a isso, ela passa, de certa forma, a terceirizar a criação dos filhos. Aí os filhos começam a ficar o quê? Com os avós, com as tias, com as babás, com as secretárias do lar, e começam a adquirir culturas diferentes do berço que deveriam estar existindo. Então, essa criação que foi, de certa forma, terceirizada, não em todos os casos, mas na grande maioria deles, começou a ter reflexos diferentes. Porque toda vez que os pais queriam compensar a sua ausência, atendiam os pedidos dos jovens, das crianças, rapidamente, com presente, com tudo que estava ali à mão deles. Então, essa geração ela veio fragilizada. E ela veio pouco cobrada. Ela veio com muito conforto. Né? Eu até li um livro Relacionamento, li um livro recentemente que falava que faltou joelho ralado para essa geração que teve aí. Né? A falta do joelho ralado prejudicou muito. Não sabe ouvir não. Não sabe ouvir não. O não fortalece. Então, eu acho que nós temos uma parcela de contribuição para essa falha dessa geração que está saindo agora. Né? Mas ainda culpa o homem, o sexo masculino por isso. Né?
pela maneira forçosa, agressiva, que acabou deteriorando os relacionamentos e fazendo com que a mulher saísse para um campo e ter que dividir em 3, 4, 5 funções ao mesmo tempo. Imagina, doutora, você trabalhar, estudar para continuar essa capacitação, né? Cuidar dos filhos. Acredito que teve várias reuniões de escola que você não pôde ir por causa de compromisso. Sim. Né? Então, quer dizer, são situações que a gente vai abrindo mão e como a gente fosse pensando assim, é como se fosse a água entrando pelaquela frecha que a gente deixou passar, e vai entrando para dentro da criação dos nossos filhos e daqui a pouco quem está educando ele é a televisão. É o iPhone, é o celular de uma maneira geral, né? E a gente vai se perdendo. Daqui a pouco você está com um desconhecido dentro de casa. Eu até entendo que, por exemplo, assim, o amor é uma conquista. E quando a gente tem filhos, aqui todos nós somos pais, só o Dr. Rafael, que é a nossa exceção, quando a gente gera um filho, quando a gente espera um filho, automaticamente a gente começa a desenvolver amor a partir do momento que você sabe que a pessoa está grávida, né? O pai, ele fica, o primeiro filho dele, seja que for a mãe, vê toda aquela gestação, o amor desenvolve ali. Mas o amor do filho para com os pais, nem sempre ele é conquistado pelos pais, pela própria ausência. E hoje você vê uma geração muito desgarrada, né? Quando você fala aqui conosco que seus filhos têm muito orgulho de você, gostam de você, a gente sente que, felizmente, para você agiu assim, mas infelizmente não é um reflexo de uma maneira geral da família brasileira. A gente nunca teve tantos filhos abandonando os pais, a gente nunca teve tantos filhos assassinando pais, né? Tantos filhos passando por problemas tão grandes, dificuldade. Recentemente eu estava lendo e fui fazer esse teste. Observem, toda vez que você souber que alguém cometeu suicídio, você busca a rede social daquela pessoa. É sempre de muita festa, é sempre de muita alegria. Aí as pessoas sempre falam assim, eu não acredito que ele suicidou. Eu não acredito que ele tirou a própria vida. Ele era uma pessoa alegre. Ninguém percebeu isso, ninguém percebeu aquilo. É porque as gerações estão passando e as pessoas estão deixando de olhar nos olhos. Estão olhando mais para a tela do celular do que nos olhos das pessoas e ter a percepção, né? Os familiares, às vezes, até se enriqueceram, mas tem pobreza em relação ao afeto. Então, veio a riqueza material e a pobreza em relação ao afeto das pessoas. E eu vejo isso com tudo muita tristeza, né? Eu parabenizo, eu incentivo, eu acho que a mulher, ela tem que buscar o seu espaço e ainda tem muito a ser buscado ainda. Eu acho que ela tem muito que crescer ainda, né? Mas tem uma parte que a gente, o homem do sexo masculino, tem que aprender a se responsabilizar. O doutor Saulo também, que é um advogado assim como eu, e o doutor Rafael também, que é advogado também, que também atua na área de direito de família, a gente tem percebido quanto a gente tem visto famílias se deteriorando, né, doutor Saulo? Sim, muito. E um tema que acaba que nos é caro e que inevitavelmente não pode deixar de ser dito, infelizmente, no momento em que a gente comemora, né, o mês das mulheres, é o avanço da violência doméstica. É o crescimento da violência doméstica e, no meu ponto de vista, muito se deve ao fato, que o doutor, nessa sua narrativa, o doutor falou, a esse desenvolvimento da mulher, a esse incremento da mulher, a essa alteração. Nós deixamos de ser uma sociedade que sempre foi machista, apesar de ser ainda, mas nós deixamos de ser uma sociedade que era patriarcal e que a mulher só ficava em casa. E essa mulher passou a se inserir no mercado de trabalho. E quando as mulheres começaram a crescer, a ocupar cargos altos nas altas empresas, cargos de destaque, apesar de, na política, e ainda nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, a mulher ainda não conseguiu alcançar esses lugares de destaque,
Quando isso aconteceu, muitos homens machistas não conseguiram entender esse avanço da mulher. E aí, talvez muitos casos, muitas famílias nascem aí a violência doméstica, que o doutor Rafael Ramos sabe bem, que milita nessa área do todo dia. E nós, como militantes da área do direito das famílias, acaba que diretamente a gente presencia muito desse tipo de violência de clientes que vão nos procurar, querendo o divórcio, querendo a separação, porque está sendo vítima de violência. E um ponto que a gente, quando a gente trata desse assunto, é sempre importante a gente alertar, em especial nesse meio das mulheres, é que às vezes muitas mulheres estão passando por violência doméstica dentro de casa, mas não conseguem se libertar, porque aquele mesmo enamoramento que a encantou por ocasião da paquera, lá do início do namoro, ele se transforma numa cegueira, e ela não consegue ver, enxergar que ela está sendo abusada, né? Que ela está sendo tolhida da sua vida. Eu queria que a doutora falasse para a gente um pouco como que a senhora enxerga, não sei se a senhora tem um pouco em relação à Lei Maria da Penha, essa proteção que dessa vulnerabilidade da mulher, o que a senhora entende, o que a senhora acha que é justificável uma mulher que sofre violência doméstica e que não consegue se libertar? E dentro dessa mesma pergunta, já aproveitando o gancho também, te perguntar se já passou por algum período de constrangimento pelo fato de você ser mulher? Alguma vez já aconteceu de você ser constrangida ou tentarem te afastar pelo fato de você ser mulher, alguma coisa assim desse sentido? Olha, graças a Deus, não. Se eu passei, eu não percebi. Mas eu acho também que isso vai muito do respeito que você impõe. Em relacionamento, claro que quando a gente está apaixonada, muitas coisas nós não notamos. Mas logo no início, você se fazer respeitar é muito importante. Não é fácil, falar assim parece fácil. Alguns casos, né, que eu, graças a Deus, eu nunca passei por nada parecido, mas hoje isso está sendo mais falado, então muitas coisas que vai ver que eu já passei lá atrás, pode ter sido alguma coisa assim, na época eu não soube identificar. Mas às vezes a gente acha assim, é um ciúminho bobo. Às vezes já é alguma coisa, né, tolindo, alguma coisa que já está passando por cima de um direito nosso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa que eu aprendi na vida que é você ter autorresponsabilidade. Então, nós só acontece com a gente o que a gente permite. Então, o ideal é a mulher saber o que ela quer da vida dela e como que ela quer ser tratada. Então, se ela logo se impor, e essa imposição que eu falo, esse empoderamento, é com respeito. É ela se valorizar, ela não se desvalorizar e não permitir que a desvalorizem. Que ela também se dar o respeito, saber falar, não cair em certas provocações, em certas... como é que eu vou dizer? Deve impor limites no primeiro sinal de né? Impor limites. Isso é muito importante. Isso na vida. Porque a violência doméstica, né, em especial, ela é um ciclo, né? Se você não conseguir romper, ele vai voltar. E a mulher, sem perceber, vai estar dentro daquele ciclo. Eu tenho clientes de mulheres que me narram história que parece que elas estão vivendo ainda no século passado. Que não pode trabalhar, não pode ir na esquina, na padaria, porque o marido vai atrás, não pode visitar a família. Quando visita a família, o marido liga querendo saber onde está. Tem um controle sobre o celular. Controle sobre o celular, sobre tudo. Então, eu acho isso... E o problema é que ela chega para mim e fala, não, mas é normal, eu já estou acostumada, isso não é violência, porque eu estou acostumada. Mas é aí que está o problema. Quando a pessoa começa a se acostumar com esse tipo de abuso, de violência... Ele só tende a crescer. É porque é um ciclo. Ele faz isso, pede perdão,
vai ficar tudo bem. Sim. Volta, faz de novo, pede perdão, vai ficar tudo bem. E assim... Acaba achando que é normal, é o jeito dele, né? Exatamente o que o doutor falou. É um ciclo que ele funciona de forma progressiva. Então, não é só um ciclo comum que se repete o tempo inteiro da mesma forma. Não, ele também vai se agravando. Exatamente. Por ser progressivo, ele começa com impondo um limite, uma proibição sobre algo. Depois, ele já fala de uma forma mais ríspida, gritando, brigando. Depois, já passa para um empurrão, um puxão de cabelo, um tapa, um soco mais forte, até que se chega aí à questão do feminicídio. Justamente por conta disso, que a Lei Maria da Penha, quando impôs ali as medidas protetivas, né, uma medida cautelar. Por que se atua com cautela? Justamente para frear esse ciclo, frear essa progressão. A Lei Maria da Penha ela vem muito em prol disso, com as medidas protetivas. Hoje, eu posso dizer com toda certeza. Claro que quando a gente fala de Lei Maria da Penha, de violência doméstica, a gente engloba ali diversos tipos de crimes, né? Vou citar um exemplo. Pode ter uma ameaça de um marido contra a sua mulher. Entra na Lei Maria da Penha, ele responde ali pela ameaça dentro do rol da Lei Maria da Penha. Então, tem algumas agravantes por estar na Lei Maria da Penha. Mas se for uma lesão, uma injúria, também entra no rol da Lei Maria da Penha. Então, eu posso dizer hoje com toda certeza que dentro desse rol da violência doméstica, hoje, os meus maiores casos, digo em quantidade, superam até mesmo a questão do tráfico, supera a questão de homicídio. Não, é impressionante. Estelionato. A maior quantidade que eu tenho no meu escritório hoje são de clientes voltados para a Lei Maria da Penha, tanto para o lado atuando ali em defesa do homem, e aí também atuando em defesa da mulher. Não sei se para o doutor também é assim, como que é a quantidade de processo da Lei Maria da Penha? Chega próximo a de outros crimes? É superior, é inferior? Olha, isso para mim depende da fase, né? Eu estou numa fase que eu estou tendo muito homicídio, infelizmente. Mas entrando na questão do feminicídio, a gente também pode encarar como violência doméstica. É complicado. A sociedade por si só ela está muito violenta, né? Por si só ela está muito violenta. As questões, principalmente políticas, acirraram muito as questões entre as pessoas. Esse dia eu vi até num grupo de advogados um bate-boca tão fervoroso, né, que eu acho que se tivessem presentes teriam chegado às vias de fato por questões políticas e que não vai mudar em nada, né? Porque se a pessoa entende que preto é preto e branco é branco, não adianta você tentar convencer a pessoa que o branco é preto e que o preto é branco. Então a gente tem que respeitar acima de qualquer coisa a opinião do outro, né? E isso acontece muito, essa falta de respeito. E com a mulher, eu vejo que ainda há uma falta de respeito muito grande com a mulher. Muito grande, né? E são coisas que parece que o homem não evoluiu em alguns casos, né? Parece que o homem, em alguns casos, ele ficou para trás. A mulher evoluiu sozinha, né? E não consegue... Eu acho que está naquela fase ainda de achar que a mulher tinha que ter o mesmo CPF do marido, né? Que foi lá na década dos anos 60, 70 anos. Porque nos dias de hoje isso daí é totalmente inaceitável, né? E o poder de escolha da mulher também, que a doutora falou muito bem, ele ficou assim em relação ao relacionamento com a capacidade que a mulher teve de evolução intelectual, de evolução social. O relacionamento dela passou a pessoa visualizar relacionamentos de um nível bem maior. Sim. Aconteceu isso, né? Sim. A sua visão hoje, você como mulher, quando você analisa o homem, o que você analisa assim? Como que faz assim para essa análise assim com você como mulher? Pergunta difícil. É muito subjetivo. Agora você me deixou na saia justa. Primeiro, o respeito. Vem sempre na frente. Né? Respeito, educação, inteligência. Acho que tá bom. Né? Acho que deixou a beleza de lado, tá vendo? beleza passa. Passa. Beleza passa. É muito efêmero. Eu acho que a beleza questão da segurança, passa. da segurança. A mulher que aí você tá, aí tá. Aí a mulher quer ser protegida, a mulher quer ser bem cuidada, a mulher quer ser paparicada. Claro, lógico. É básico. A gente quer ser protegida, a gente quer. Isso é fato. Isso varia realmente de mulher para mulher, né? As pessoas têm seus interesses, não é igual para todo mundo. Não. Eu quero ouvir mais a doutora. A gente está falando muito. É verdade. Então, outro tema que Só também... perguntar.
Outro tema que é sempre em voga quando a gente discute direitos da mulher, e em especial no mês da mulher, e como o nosso programa fala, né, o episódio hoje nos remete à mulher do século XXI, desafios, né? Qual hoje, e aí são duas perguntas, a gente vê que a mulher, esse dia eu estava vendo uma reportagem falando da baixa estatística de mulheres na política, seja em âmbito municipal, estadual, federal, nós já tivemos, né, uma presidente, mas hoje a participação da mulher na política ainda é reduzida, e eu tenho uma opinião particular sobre isso, mas eu gostaria de saber da doutora esse ponto, qual é a razão que a doutora acha por essa baixa incidência de mulher na política, e fala sobre isso primeiro. E um detalhe, né? Na Câmara de Vereadores nós tem 25 vereadores e nenhuma mulher. 25 vereadores, não é. Eu sou procurador legislativo de uma Câmara Municipal, em que são 13 vereadores, 12 homens e uma mulher. Então, na Câmara dos Deputados, eu não sei o número ao certo, mas o percentual de representação feminina é bem reduzido também. O que a senhora se deve a essa baixa participação da mulher na política? Eu acho que eu não sou muito entendida do assunto, mas eu imagino que seja mesmo pela mulher. Não sei se seria culpa do homem. Eu acho que poucas mulheres têm essa vontade de seguir esse caminho. Eu acho que é por aí. É uma questão de perfil feminino. Perfil feminino. Eu acho que é por aí. Eu também entendo também. Claro. Existe uma questão histórica também, né? Eu acho. Ela não está inserida, ser mais recente, ter o direito. Talvez algumas mulheres não imaginam que elas podem fazer isso também. Talvez. Eu acho que seria muito interessante se mais mulheres tivessem essa vontade. Sim. Porque nós mulheres, nós temos, isso vem no nosso DNA, nós temos a capacidade do diálogo. Sim. Isso é comprovado cientificamente. A gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo e o nosso poder resolutivo é maior também do que o do homem. Sim. Eu acho isso. Não, sim, é uma visão diferente, né? Um olhar diferente. Por exemplo, de mulher, principalmente uma mulher que é mãe, tem um olhar diferente, certamente diferenciado para todo tipo de coisa. Mas a opinião particular que eu tenho sobre isso, e aí até por questões, até por experiência própria, por trabalhar diretamente com políticos, eu acho que tem sim, a mulher tem interesse na política, tem essa vontade de participar, talvez não tenha o apoio que lhe é devido, daí a gente vem a questão, e aí por isso que eu estou falando aqui, tratando desse assunto hoje, por questão de gênero. Talvez não tenha o apoio que deveria ter. Doutor agora que vai acompanhar as eleições, depois vai poder falar isso melhor. Eu entendo que às vezes as mulheres não conseguem hoje ocupar na pirâmide partidária os altos postos dentro de um partido. Você vê, se você pegar aí a quantidade de partidos que hoje nós temos no Brasil, são mínimos que são presididos por mulheres. E aí que talvez, como ela não consegue alcançar esses altos postos partidários, né, diretórios municipais, estaduais e nacional, ela não consegue ter o apoio para o candidato para se conseguir se candidatar, não consegue recurso. E isso acaba desestimulando a sua introdução na política e até não só a sua introdução, como até a sua efetiva vitória, né, no campo. O que acontece? Como a gente falou no início, eu acho que a palavra conduz, mas o exemplo é que arrasta. Nós não tivemos um bom exemplo na política com a representatividade feminina próximo de nós. Nós chegamos a ter uma governadora, mulher da nossa cidade, que infelizmente em alguns momentos foi morar até em Bangu, né? Isso é extremamente desagradável. A presidente também, né? A presidente também que nós tivemos, a que nossa gostava de chamar presidenta, lembra disso? Também acabou sendo impeachmentada. Então, quer dizer, agora se você, um país, por exemplo, onde tinha Margaret Thatcher, onde tinha a princesa Diana,
onde tinha outros tipos de representatividade, ela acaba trazendo fãs, acabam de certa forma liderando o movimento para ficar ainda mais forte. Servem de inspiração. Servem de inspiração para aquilo dali, né? Isso tem sentido também. Então, eu acho que acontece, as inspirações das mulheres, infelizmente, não deram muito certo. Né? A gente teve prefeita aqui, né? Mulher, teve governadora, teve presidente, mulher, e a gente percebeu que, com o andar da carruagem, elas não fizeram por onde ter um alto nível de aceitação por toda a sociedade, aprovação da sociedade. Isso foi ruim. E talvez tenham sido prejudicadas até por querer conversar demais. Porque na política, em determinado momento, a pessoa tem que ser mais autoritária. Né? Porque às vezes a pessoa confunde a democracia com bagunça. Né? A gente vê muito acontecendo aí. Na verdade, acredito que não tenha um só motivo para isso. Né? Vários fatores. Construção Eu acho que também não é um fatores. perfil da mulher, como ela falou, mas a gente tem um grupo ainda que quer participar, mas falta ainda uma liderança. Realmente, parando para pensar atualmente, qual o grande nome que nós teríamos para colocar na prefeitura de Campos, na nossa cidade, para colocar no cargo mais alto do país, como presidente? É difícil você pensar em um nome nesse sentido. Eu vejo que na parte do judiciário, que é a parte mais culta, né, e precisa ter mais parte de estudo, a gente consegue ver no magistério mulheres, hoje, né? Mais mulheres. uma quantidade grande de mulheres. Você vê já é dentro mais do perfil, é um cargo alto de liderança, né, um dos maiores do país, e você consegue Perfil visualizar. conciliador. Exatamente. E detalhe, a segurança do nosso município é entregue na mão das mulheres. Porque a DEAN é uma delegada, Sim. a 134 é delegada, a 146 também é delegada. Então, E que faz um excelente trabalho. faz um excelente trabalho. Admiráveis. Entendeu? Mas são cargos técnicos, o que demonstra boa capacidade de estudo, de concentração, né? Então, a gente observa que, nesse momento, essa questão técnica, a mulher sobressai com muita vantagem. Agora, quando ela tem que ter o dom de liderar, por liderar instintivamente, porque política não necessariamente quer dizer que a pessoa seja inteligente. Né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Inclusive, representantes a gente tem representantes vê que é brigado com a inteligência. Mas a gente observa que, nesses casos assim, quando a gente olha, a gente observa que a gente poderia, de certa forma, ter mais mulheres à frente. Né? Porque hoje se fala tanto em questão de direito das mulheres e é tão debatido essa situação, e o que a gente vê é que são homens debatendo, porque a representatividade feminina é pequena. Então você tem homens ali discutindo sobre o direito das mulheres. Imagina o nosso programa aqui hoje, no mês das mulheres, os 3 âncoras, 3 homens, reunimos nós 3 para falar sobre o programa da mulher, sem ter a presença de uma pessoa feminina. Mas isso é bom, é sinal de que vocês têm reconhecimento. É um reconhecimento, Sim, interessante. Não, se mais homens reconhecerem isso, né, nós vamos ficar mais felizes. Doutor Terezinha, qual é o maior desafio da mulher hoje? Na sua percepção. Maior desafio? É vencer esse padrão de beleza exagerado e essa cobrança exagerada que está tendo hoje. No meio que eu vivo, eu vejo muito isso. Eu acho que essa hoje... pressão que a sociedade nos impõe, em especial as mulheres. As próprias mulheres acabam impondo esse padrão. Ou seria a mulher ser menos boneca e mais humana? Isso é de verdade. Já basta. E qual seria o perfil dessas mulheres que procuram a questão da beleza? Você percebe que são mulheres mais maduras em questão de idade? Carentes. Ou está começando cada vez mais nova? Como seria? Eu tenho a sorte, digamos assim, de lidar com todos os públicos. Sim. Eu lido da jovem com a mais velha. Eu tenho um público maravilhoso. E eu tento extrair a essência dela e fazer ela realmente fazer o que ela precisa fazer, entender dela o que ela quer que eu entregue para ela. Esse alinhamento de expectativa e do que eu posso entregar para o paciente, isso é muito importante.
E isso requer uma dedicação da minha parte em entender por que ela está me procurando. E ter a sensibilidade de entender se ela quer ficar bonita para o marido, se ela quer ficar bonita para ela, se ela quer ficar mais bonita que a amiga, se ela quer ficar igual a alguém da televisão ou da revista. Então, essa sensibilidade o profissional tem a obrigação de ter. Porque nós que vamos direcionar o melhor tratamento para o paciente. E chega a ter o confronto? Minha primeira pergunta para todas as pessoas que me procuram é: como eu posso te ajudar? E aí eu vou render esse assunto até enquanto eu souber que realmente ela está fazendo aquilo, consciente do que ela está fazendo, e que eu vou conseguir atender as reais expectativas dela. E que eu tento colocar sempre essa questão de manter a essência, porque eu acho isso fundamental. É uma forma que eu tenho de ajudar as pessoas. Eu vou estar usando realmente, tratando essa pessoa. Eu não vou fazer para ela apenas... Sabe por quê? Se você não entender exatamente o que a pessoa está... Por que a pessoa está te procurando, essa pessoa não vai sair dali satisfeita. E a sua responsabilidade entender isso. Você Sim. tem que conhecer isso. Você tem que... Alguns colegas falam assim, você tem que ser um pouco psicólogo. Que seja. Se desdobra. Você é responsável por quem está te procurando. Então, graças a Deus, as minhas pacientes, os meus pacientes, porque eu atendo tanto homens como mulheres, eu não tenho ninguém que eu falo assim, que eu assino, né? O seu rosto eu assino, o seu dente eu assino. Não tem ninguém ali que vai ter exagero e arrependimento. Mas já chegou paciente querendo ficar parecido com alguém? Sempre chega. Porque o doutor Rafael, ele tinha muita vontade de se parecer comigo. Com Entendeu? Então, ele estava pegando fotos minhas, Mas inclusive. aí é legal, ele está se inspirando em você. Isso é mas eu acho que Inspirando ele- intelectualmente no doutor, ele tá fazendo Poxa. votação comigo. Mas existe algum caso em que chegou algum paciente e falar para a senhora, eu quero fazer determinado procedimento estético, e a senhora via nitidamente que ele não precisava nada daquilo. Sim, acontece. Porque às vezes tem muito essa questão, às vezes a questão de depressão, né? Tem muito problema, as pessoas se olham no espelho e não se enxergam como de fato são. Dismorfismo. Isso, eu estava tentando lembrar dessa palavra, exatamente. Dismorfismo. Isso acontece Muito, muito. né? Qual é o nome, doutora? Dismorfismo. Eu estava tentando lembrar. É o quê? Ela se enxerga. Você não se enxerga como você realmente é. Exemplo, você está magra e você se enxerga gorda. Você é linda, maravilhosa, você se enxerga feia, você vê defeito em tudo. Uma pessoa dessa é uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Ela tem que se tratar primeiro, porque Por que a gente vê pessoas fazendo procedimentos atrás de procedimento em busca de uma perfeição que não existe? Essas pessoas, elas não se reconhecem. Elas nunca vão ficar satisfeitas com nada. Você tá Nada vendo? que você fizer. Não sabia disso. Você que está em casa agora vendo, já sabe se você tem essa síndrome aí. Já dá o like aí, entendeu? E começa a compartilhar com aquela vizinha, aquele parente seu que está se achando feio e é bonito. Mas tem um contrário também, assim. tem a pessoa que é feia que se acha... Se acha bonito. que tá bem, né? A pessoa quando é feia se acha bonito, acho que é o meu caso. Né? Tá com a autoestima elevada. Pode que levar, bom. não tem problema Que nenhum, bom. não. Pode continuar, doutor. Posso continuar? Não Tá bem. existe ninguém feio. Doutora, Não existe. Nós somos Depende criaturas... dos olhos, depende Mas dos eu olhos. tenho um sócio meu que ele é feio. Nós somos criaturas de Deus, gente. Nós temos... Cada um nós temos a nossa beleza. De alguma forma vai ter a nossa beleza. Deus não fez ninguém igual. Ele fez cada um com seu detalhe. E esses dias, na rede social, tá circulando aí, o doutor já deve ter visto, uma enquetezinha que você coloca lá no story, você faz a sua autoavaliação. Aí tem lá, Sim, se você é... Ele riu, ele viu. eu vi. Ele viu. Aí você dá nota de 0 a 10 para sua aparência, para sua inteligência, para sua sociabilidade, sua paciência. O que eu vi de gente mandando 10 em tudo lá e você vê, poxa, o cara não tem nem um pouco de humildade. Mas também, por outro lado, eu vi aquelas pessoas que botavam, pô, você vê que a minha pessoa é bonita. Botava lá 3 para sua aparência. Gente que também, assim, opostos, né? Que não tem uma mínima confiança em si próprio. Eu vou mais longe. Eu tenho um estudo, eu vou tentar achar isso.
E até colocar no meu Instagram, porque eu achei fantástico o que essa pessoa fez. Eu não lembro quem exatamente fez, mas foi assim. A pessoa pediu para ela se desenhar, ou melhor, alguma coisa assim, ela se desenhar. E depois um profissional ou outra pessoa, desenhar essa pessoa. Ao comparar esses dois desenhos, a diferença foi gritante. E aí depois, a diferença, além da diferença ser gritante, no final ainda se fazia o seguinte, ainda se mostrava o desenho que a pessoa viu a outra e colocava próximo assim, e botava a pessoa para se olhar no espelho. Então mostrou que a maioria se enxergava pior do que realmente era. Isso é um negócio bem profundo, eu vou tentar achar isso, porque eu achei muito forte. O que aconteceu? Muitas pessoas choraram, muitas pessoas não se enxergavam, não enxergavam detalhes importantes que as outras enxergavam. Então, assim, eu acho isso muito importante, você se valorizar, sem exagero, sem assim, eu sou poderosa, eu sou isso, aquilo. Não é isso, não estou falando disso. É você ser grata pelo que você tem. Você enxergar o que você é, a sua essência, sabe? Eu acho isso muito importante. Poxa, é interessante. Doutora, olha só que bate-papo bom, né? Davi, estamos chegando ao fim. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres. Mais uma. Falasse diretamente para elas. Né? O que você teria para dizer para as mulheres hoje, ao qual você está aqui representando magnificamente, tanto intelectualmente, entendeu? Com a sua firmeza, com tudo isso que você representa de bom, né? Que podemos se dizer assim. O que você teria para poder dizer para ela que às vezes não teve todas as oportunidades ou que não acreditam em si mesmas, né? E o que a senhora teria para dizer para essas mulheres hoje que estão nos ouvindo e vendo aí? Eu digo que para cada uma se olhar de verdade, se reconhecer como ser, como criação de Deus e ver a beleza que cada uma tem dentro e usar esse tão falado empoderamento feminino para realmente melhorar o mundo. Nós, como mulheres, nós temos que se unir mais. Uma mulher unida a outra e também respeitar os homens, respeitar a todos. A igualdade entre nós tem que ser uma coisa de muita responsabilidade. Nós todos somos iguais. Temos as nossas diferenças entre os sexos, mas isso tem que ser entendido como uma forma natural da criação mesmo. E se respeitar cada dia, se amar, se valorizar, entender que nós não vamos dar conta de tudo, e como se diz hoje, está tudo bem, e procurar espalhar gratidão, felicidade, força, e saber que a gente pode mover o mundo. Eu acredito muito nisso. Doutora, olha, eu quero, a produção, em nome de todas as mulheres que estão nos vendo aqui agora, que possam estar sendo agraciadas por todos nós aqui, que essas flores sejam a representatividade de todos os homens, deveriam estar entregando para as mulheres no dia de hoje. Né? Acaba recortando aqui na tela. Isso. Tá bom? E que seja então uma coisa ali, mais uma lembrança nossa aqui para quando puder estar lembrando da gente desse dia de hoje. Pode abrir aí. Na verdade, esse aqui tinha que ter entregado antes do programa começar. Não, né? Já iria fazer a honra. Já iria fazer a honra. Né? Que está aqui presente. O café amanhã vai ser com Contraponto Podcast. Pode marcar lá no... Não vai esquecer da gente mais agora. E detalhe, eu e o Dr. Saulo e o Dr. Rafael tivemos conversando. Esse ano, para cada conversa, cada bate-papo, cada tema que a gente tiver aqui, a gente vai estar dando uma dica
cultural, para as pessoas que queiram se aprofundar ou conversar um pouco mais sobre aquilo dali. Hoje nós vamos estar indicando para vocês um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. É um clássico, está aqui, tá? Um excelente livro. Eu acho que é um livro que tem que fazer parte da cabeceira de toda mulher. Eu acho que a doutora também já ouviu falar. Já, muito. Todo mundo fala que é um livro muito bom, né? Muito interessante. Não sou eu o autor, nem estou ganhando comissão pela venda. Eu tenho esse livro, ele é maravilhoso, super indico. Super indico para as mulheres de hoje, amanhã. Então, todo final, a gente vai estar aqui indicando livros, filmes, coisas ligadas ao tema que a gente estiver conversando aqui, né? Quero agradecer em nome de todo o grupo, né, pela sua presença, entendeu? Foi, assim, extremamente importante estar aqui conosco. Eu acho que as pessoas vão gostar muito. Não esqueça de dar lá o like lá e dar curtida. Agradeço a todo mundo que ficou aqui conosco até agora, participando, estando junto conosco aqui. Que Deus nos abençoe. Esse ano vai ser um ano muito difícil, onde a gente vai ter eleições, a gente vai ter uma série de coisas aí que prometem esquentar muito a sociedade. E que Deus vamos possa trazer convidados bem relevantes aqui. Vamos trazer convidados polêmicos, relevantes e que, acima de tudo, vão contribuir muito para o nosso debate aqui. Né, doutor Rafael? Verdade, e a agenda tá cheia, né? Essa temporada vai pegar fogo. Vai. Pra quem gostou da primeira, acompanha a segunda porque vai pegar fogo. Não vai dar spoiler aqui não. Vamos guardar, aos pouquinhos vamos soltando aí as novidades, mas tem coisa pesada aí que eu tenho certeza que o pessoal de casa não esperava, vai ficar surpreendido. Tá? E o nome aqui do podcast, né, do nosso Contraponto Podcast, eu agradeço a doutora por ter citado o nosso convite, por estar conosco aí, abrilhantando nossa noite, nosso bate-papo, tá? Espero que goste das flores. A gente ficou na dúvida, vamos fazer o quê? Rosas vermelhas, mas ia ser clichê, a gente fez ali uma entrega diferente. Depois vamos mostrar pra câmera pra ver as flores que ela ganhou, que ficou bonito, o buquê ficou bonito. Doutora, muito obrigado pela sua presença. O nosso podcast sempre de portas abertas, esperamos recebê-la novamente. Eu me sinto lisonjeada, né, pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho de mim. E agradeço mesmo, de verdade. É isso aí, agradecemos muito. muito. Ter contribuído e ter representado bem, né, essa classe que eu amo mesmo, amo ser mulher. Nasceria de novo mulher. É isso por todos aí. os motivos. Muito obrigado pela sua presença. Fica desde já o convite para um próximo programa. E agradecemos também a você que nos assistiu. E dá aquele like lá e nos acompanhe para os nossos próximos episódios. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau.